Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer um Batalha de Titãs pedido pelo nosso queridíssimo Bom Edits, né? O Bom Edits pediu esse vídeo de Batalha de Titãs do Lobo contra o Wolverine, ou melhor, o Wolverine contra o Lobo, né? Um Batalha de Titãs bem complicado, bem difícil de ser feito, porque os dois personagens têm forças parecidas, poderes parecidos, então é um Batalha de Titãs bem pau a pau, né? Que vai ser decidido em detalhe. Então, cara, já que pra gente deixar de enrolação, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar, galera, com a primeira categoria, que é força. E força eu já fico com o Lobo. 1-0 para o Lobo, galera. Bom, por que eu deixo força com o Lobo? Vamos lá, o Lobo tem força sobre-humana absurda, galera. Ele rivaliza e já enfrentou o Superman, Shazam e outras pessoas muito da pesada. Pessoas casca-grossas da DC. A sua força é absurda, galera. Por mais que o Wolverine também tenha uma força sobre-humana, ele tem força muito maior. Ele já derrotou toda a Liga da Justiça sozinho em algumas histórias, já enfrentou o Superman várias e várias vezes, de igual para igual. Ele tem, né, um nível de massacre com a sua força absurdo. É como se ele estivesse brincando com um boneco, sabe? A sua força e a sua resistência, cara, ligadas a essa questão de poder com a força, somado com a força, né? É um nível muito acima do Wolverine. Muito acima do Wolverine, sabe? O Logan é um sobre-humano, a gente sabe disso, ele é um mutante. Mas, galera, o Lobo, ele troca socos facilmente com o Superman. Galera, isso aqui é complicado. O Wolverine é muito poderoso. Cara, coloca esses dois um do lado do outro, Wolverine e Superman. Se o Wolverine trocar soco com o Superman em força, pô, bate palma, solta foguete, entendeu? O Lobo já venceu, já bateu de frente com o Superman várias e várias vezes. Galera, em força, por mais que o Logan seja um mutante muito forte também e resistente, o Lobo ganha 1-0. A próxima categoria é velocidade, e aqui eu fico com o Wolverine, galera. Bom, vamos lá, eu fico com o Wolverine muito por causa dos seus sentidos, né? Ele é praticamente um animal. O Wolverine, ele é praticamente um animal mesmo. Tanto porque, por causa disso, ele tem seu nome, né? Wolverine. Porque ele é realmente tipo que um animal. A sua velocidade é muito grande. Principalmente como a gente já viu em algumas HQs, né? Que é até engraçado a gente ver isso aqui. O Wolverine lidando como se fosse um animal andando, né? De 4 patas e tal. A sua velocidade é muito grande. Principalmente em seus golpes. Por mais que o Lobo bata de frente com o Superman, tenha também até uma certa super velocidade nos seus poderes, né? Eu acredito que o Wolverine tem uma velocidade maior e principalmente somada a um reflexo. Reflexo tá lá pra frente, depois a gente fala disso. Mas a velocidade do Wolverine se iguala e até soma até mais a do Lobo na luta. Principalmente por essa razão animal mesmo que eu falei. Essa razão selvagem. Isso dá ao Wolverine uma velocidade realmente de um Wolverine. Do animal Wolverine, né? E por isso eu acredito que sim, em velocidade, cara. Principalmente nos golpes, Wolverine ganha 1-1. Vamos lá. A próxima categoria é durabilidade, e aqui eu fico com o Lobo. A gota de sangue pode gerar até um clone do Lobo nos quadrinhos. Por isso, cara, que eu acho que em durabilidade não tem jeito, sabe? Ele é muito forte, sabe? A sua resistência e a sua regeneração, né, nessa durabilidade já o colocaram de volta em um combate que, cara, ele foi desintegrado instantaneamente e no mesmo momento, instantaneamente também, ele voltou já pra batalha. É uma coisa de louco a resistência do Lobo, sabe? Fora como eu falei, já bateu de frente com o Superman, com muitos outros seres, a durabilidade dele é muito grande, sabe? Ambos, né, tem um fator de cura muito grande, mas o do Lobo é muito mais avançado e ele duraria muito mais nessa luta, né? Ele chega à imortalidade, então 2-1 para o Lobo. A próxima categoria é inteligência e eu também fico com o Lobo, 3-1. O Lobo tem uma inteligência e em combate também muito boa, né? Mas eu acredito que ele tem uma inteligência maior do que o Wolverine. Não chamando o Wolverine de idiota burro, mas o Lobo tem uma inteligência maior, principalmente, né, para essa questão de intelecto. Ele tem um intelecto muito mais centrado e mais sério do que o do Wolverine. Tudo bem, o Lobo é brincalhão, tem seus momentos divertidos, né, como um mercenário mesmo. Mas, né, o Lobo, ele tem um intelecto muito mais inteligente do que o Wolverine. E eu não tô falando de uma batalha só, eu tô falando de intelecto em si, sabe, inteligência em geral. Eu acredito que o Lobo vença 3-1. A próxima é inteligência em batalha, né?
E aqui eu coloco o Wolverine. Nossa, mas o Lobo já batalhou muitas mais coisas, já bateu de frente com coisa muito mais poderosa. Beleza, mas a gente tá falando de inteligência em batalha e não experiência. Inteligência em batalha eu coloco o Wolverine muito por conta da sua liderança, cara. Wolverine é um líder nato, sabe? Ele já foi líder dos X-Men, ele é um cara que é muito líder, sabe? É um cara que sabe lutar em equipe muito bem, é um cara que em questão de batalha, em combate, lutado na Segunda Guerra, já ter lutado muitas guerras assim, sabe? Liderando um esquadrão inteiro, liderando muita gente. Ele tem uma inteligência dentro da batalha muito grande, né? E, pô, toda a sua agilidade, as suas habilidades somam muito bem a inteligência na batalha. Por isso, cara, que eu acho que soma muito essa questão dele já ter sido líder, já ter participado de uma equipe, sabe? Diferente do Lobo, que atua muito mais nas histórias sozinho. Então, cara, em batalha, apesar do Lobo ser mais forte e tal, eu acredito que a inteligência durante a batalha, o Wolverine vença. Por isso, 3-2 ainda para o Lobo. A próxima categoria é experiência, e aqui eu fico com o Lobo. 4-2, galera. A experiência do Lobo, ela é muito grande, cara. Assim, mesmo que o Wolverine conseguisse, sabe, cortar, ferir, sabe, o Lobo, a sua experiência dentro da batalha é muito grande, sabe? Ele tem ele já exterminou, né, a sua própria raça inteira, mostrando um nível de massacre em escala planetária, galera. Isso é só um pouquinho da sua experiência dentro de luta, sabe? Como eu já falei, já enfrentou Superman várias vezes, já derrotou a Liga da Justiça sozinha, entende? Então ele tem uma experiência muito grande, galera, principalmente nessa questão das suas habilidades ali da luta, sabe? Ele consegue derrotar hordas de inimigos sozinho, e já derrotou caçadores intergalácticos, já derrotou, né, como eu falei, o Superman, Shazam, muitos outros pesos pesados da DC, seres cósmicos. Eu acho que, cara, em experiência, cara, por mais que o Wolverine tenha muita experiência também em lutas, eu acho que o Lobo tem uma experiência maior em lutas mais pesadas. Por isso eu acredito que ele vença 4-2. A próxima categoria é poder, e eu também fico com o Lobo. 5-2 para o Lobo, galera. Vamos lá, por que eu daria o poder para o Lobo, galera? Vamos lá, eu acredito, cara, que a força dele, como eu já falei, né, a força dele é muito grande e tal, a sua regeneração tem um fator absurdo de poder, né? Isso é um dos seus poderes. A regeneração do Lobo, como eu falei, pode se regenerar por uma gota de sangue, ele pode se clonar por um pedaço de carne, sabe? É muito mais avançado. Ele é imortal, sabe? Ele tem uma experiência muito vasta, principalmente por ele ser esse guerreiro intergaláctico, sabe? Que enfrenta seres muito fortes com frequência. Ele tem esse poder, além da imortalidade, né? Essa sua força bruta, a durabilidade dele é muito grande, ele tem uma habilidade de luta muito grande. Além só da sua força bruta, ele é um caçador, sabe? Então ele tem uma experiência muito boa relacionada a essa questão. Ele tem poderes muito mais fortes, ele tem poderes muito maiores do que o Wolverine. Como eu falei, cara, o cara bateu de frente com o Superman, cara, que é o Superman, entende? É o Superman, não é qualquer um, é o Superman. Ele bateu de frente com os poderes do Superman, até porque a raça do Lobo, né, é uma raça que desde toda a história da existência rivalizou muito com os kryptonianos. Então ele tem um poder absurdo, galera. Por isso ele ganha de 5-2. A próxima categoria é habilidade, e aqui eu fico com o Wolverine. 5-3, né? Cara, não tem o que a gente falar de habilidade, galera. O Wolverine é um ser muito habilidoso, galera. Ele tem habilidades marciais muito grandes. Ele é um mestre em artes marciais, ele tem técnicas de combate, ele é um dos maiores lutadores corpo a corpo de toda a Marvel, de todas as HQs da Marvel. Ele tem os seus sentidos aprimorados, olfato, audição, visão muito acima dos humanos, né? E por isso, cara, que ele com certeza ganharia em habilidade. As suas habilidades são muito maiores. Ele já derrotou, cara, inimigos mais fortes fisicamente que ele, como o Dente de Sabre, Omega Red, até o Hulk em algumas versões, né? Já resistiu aí a explosões que destruiriam cidades, sabe? Ele já foi mostrado derrotando centenas de ninjas sozinho e muitos outros vilões, né? Já derrotou sentinelas. Então, cara, ele tem muitas habilidades. Por isso que eu coloco ele ganhando aqui. Ele tem habilidades maiores do que a do Lobo. Por mais que o Lobo seja mais forte, tenha mais poder, o Wolverine tem mais habilidades, óbvio, né? O seu adamantio também soma muito essa questão de habilidade, né? Ele tem um esqueleto e garras indestrutíveis, cara, capaz de cortar em praticamente qualquer material. Já perfurou o Hulk, o Thanos, seres cósmicos. Então, cara, em habilidade,
não daria nem um cheiro pro lobo, galera. A próxima categoria é agilidade e eu também fico com o Wolverine. 5-4, ó, tá chegando, hein? Wolverine tá chegando, hein? Eu coloco 5-4 muito por causa da agilidade dele somada à velocidade, galera. A gente tá falando de um Wolverine que é como um animal, como eu falei, cara. A sua agilidade é muito grande numa batalha, ele é muito versátil. Ele consegue se locomover de uma forma muito rápida. Ele é muito articulado, entende? Ele consegue se mover muito rápido pra qualquer tipo de local na batalha. E isso, cara, é uma agilidade muito grande. Ele é um animal, galera. Ele é um animal. No momento em que o Wolverine começa a correr de 4 patas, galera, pode sair da batalha, porque ele é muito ágil. E com certeza, cara, com certeza, somado às suas habilidades, Wolverine ganharia em agilidade. 5-4 para o lobo. A próxima categoria é combate corpo a corpo e eu fico com o lobo. 6-4. Por mais que o Wolverine seja um dos lutadores de artes marciais mais potentes, um dos maiores guerreiros de combate corpo a corpo da Marvel, o lobo é doideira em corpo a corpo, galera. Em combate, em porradaria, é muito complicado da gente colocar o Wolverine vencendo ele aqui num combate, sabe? Mesmo que o Wolverine conseguisse ferir, cortar o lobo, sabe? O fator de cura e a imortalidade dele tornam impossível uma vitória definitiva, assim, no combate corpo a corpo do Wolverine. Além disso, o lobo tem uma força e uma resistência e durabilidade que o Logan não conseguiria acompanhar no longo prazo da luta. Então, cara, seria uma luta muito brutal e muito sangrenta corpo a corpo. E por isso que eu acredito que essa experiência em combate, sabe, seria muito mais voltada para o lobo. O Wolverine é um lutador técnico e mortal, mas o lobo é um guerreiro, galera. Um guerreiro intergaláctico. Ele enfrenta deuses toda semana, entende? Então, cara, em combate corpo a corpo, não tem como. O lobo vence. 6-4. A próxima categoria é façanhas. E aqui eu fico com o Wolverine, galera. Façanhas não tem como, soma muita habilidades, a agilidade do Wolverine, a sua velocidade, né? Ele tem façanhas muito grandes, principalmente, né, voltado aos seus poderes de animal mesmo, né? Os seus poderes também relacionados ao Adamantium são muito potentes, né? E poderiam, né, ajudar ele a derrotar o lobo em algum sentido assim, nessa questão de façanhas. Com a sua agilidade, né, e a sua versatilidade na luta, seria muito mais fácil para ele conseguir sair de alguma forma, sabe, nas suas habilidades marciais também, de artes marciais, somado aos seus sentidos aprimorados, ao seu Adamantium, ele conseguiria criar façanhas muito maiores do que o lobo. Mesmo o lobo tendo as suas armas, as suas correntes, eu acho que o Wolverine conseguiria vencer nessa questão de façanhas. Por isso, 6-5. A próxima é reflexo e eu também fico com o Wolverine. Não tinha como não ficar, né, galera? É reflexo, né? 6-6. Empatou, hein? Wolverine chegou. Invulnerabilidade que vai desempatar. Vamos lá, eu deixo em reflexo. Eu acho que eu não preciso nem falar muito o porquê, né, galera? A gente tá falando do Wolverine, que é um animal, cara. Eu já falei isso aqui várias vezes. Sentidos aprimorados. O cara tem super audição, super olfato. Ele tem um reflexo absurdo, né? Além da sua audição, olfato, ele tem uma visão muito além também dos humanos normais, né? Muito além também do próprio lobo, que não é um humano, né? Mas é muito além também do próprio lobo. Ele tem sentidos aprimorados absurdos, galera. Isso aqui não tem como. O reflexo do Wolverine chega a ser loucura, sabe? Ele já venceu, inclusive, o Homem-Aranha em alguns reflexos. O Homem-Aranha que tem um dos maiores reflexos de todos os heróis de todos os tempos, né? Ele já conseguiu vencer alguns reflexos do Homem-Aranha. Por isso, 6-6. A última categoria, invulnerabilidade. Galera, pra gente fechar, quem que ganha essa categoria? Invulnerabilidade, eu fico com o lobo, galera. 7-6 e o lobo é o grande vencedor, galera. Eu vou falar mais daqui a pouco, né? Vamos primeiro falar de invulnerabilidade. Vamos lá, por que eu deixo com o lobo invulnerabilidade, galera? Como eu falei, a regeneração do lobo vence muito, galera. A gente teria um Logan, um Wolverine lutando até o fim, como ele sempre faz. Mas o lobo acabaria esmagando ou incapacitando o Wolverine depois de um combate prolongado. Isso por causa da sua regeneração e da sua invulnerabilidade, sabe? Ele é um cara que, como eu falei, ele tem um fator de cura absurdo, assim como o do Wolverine. Mas o do lobo é muito mais avançado, cara. Ele é imortal de verdade, sabe? Ele é imortal de verdade. O Wolverine já se tornou imortal em algumas HQs, mas não 100%, sabe? Ele, assim como o lobo também já teve algumas histórias parecidas, mas ele é imortal de verdade, entende? A resistência dele é muito maior, galera. É muito maior, sabe? O lobo, ele aguenta soco do Superman. Ele já venceu a Liga da Justiça. Eu já falei isso aqui, entende? A sua regeneração é muito grande. Por isso que eu acredito que invulnerabilidade, por mais que o Logan
tenha também uma regeneração e uma invulnerabilidade muito grande, muito por causa do adamante, eu acredito que o lobo venceria, sabe? Ele literalmente não pode morrer, galera. O lobo nos quadrinhos já foi banido do céu e do inferno, então não existe paraíso e nem um inferno que aceite. O lobo não pode ir nem pro céu nem pro inferno, pra você entender o porquê da sua imortalidade, sabe? Ele não pode morrer, porque ele não pode ir pra lugar nenhum. A sua invulnerabilidade é muito maior, galera, né? Ele é praticamente invulnerável. As armas convencionais não chegam nele. Como a garra do Wolverine, poderia até ferir, mas não ia acontecer nada. Ele já suportou explosões de planetas, galera. Pô, não tem como. Invulnerabilidade, o Lobo vence, e por isso, né, ele vence de 7-6. Lobo é o grande vencedor dessa luta. Comenta aí o que vocês acharam desse batalha de distância. Você acha que o Wolverine poderia vencer? Comenta aí também o Bom Edits que pediu o vídeo, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.